Ele viveu 2 décadas sem sequer olhar para outra mulher. Até que uma camareira humilde entrou em sua vida e despertou um sentimento que ele acreditava estar morto. O que começou como um encontro casual, acabou revelando um passado obscuro que os unia muito antes do destino cruzar seus caminhos. Se essa história já te pegou de jeito só pelo começo, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Se ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve. E me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo essa história linda? Tudo naquela mansão parecia respirar silêncio. O mármore frio refletia o brilho suave dos lustres de cristal, mas não havia risos, nem vozes, nem música. Apenas o som distante do vento do Rio de Janeiro, invadindo discretamente as janelas altas do casarão no alto da colina. Aquela era a casa de Arthur Moretti, um homem que há 2 décadas havia enterrado não apenas sua juventude, mas também o próprio coração. Arthur não era velho. Estava nos seus 40 e poucos anos, com a postura de quem ainda podia dominar qualquer sala apenas com o olhar. Mas seus olhos já não brilhavam. Eram calmos, como um mar em dia nublado. Seu rosto mantinha os traços fortes, o maxilar firme, o cabelo escuro com discretos fios de prata nas têmporas, que apenas acentuavam sua imponência. Mas era no silêncio que morava sua história. E ninguém ousava quebrá-lo. A última mulher que ele amou, Júlia, morreu de forma trágica. Desde então, Arthur não permitia que nenhuma mulher sequer se aproximasse com intimidade. Evitava toques, olhares demorados, até sorrisos. Era como se cada gesto carregasse um risco de reabrir feridas antigas que ele, com esforço brutal, havia mantido seladas. E para garantir que esse isolamento fosse respeitado, ele estabelecia regras rígidas para todos os funcionários da casa, especialmente para as mulheres. Nenhuma deveria se aproximar. Nenhuma deveria falar além do necessário. Nenhuma jamais poderia tocá-lo. Até o dia em que Clara pisou naquela mansão pela primeira vez. Ela carregava uma mala de rodinhas simples e o uniforme de camareira recém-passado. Era seu primeiro emprego depois de quase 2 anos cuidando da mãe doente, que agora descansava em paz. Precisava daquele trabalho, não apenas pelo salário, mas por si mesma. Precisava voltar a viver. E mesmo que não tivesse sido preparada para lidar com um homem como Arthur Moretti, seu destino já estava escrito desde o primeiro olhar que ele lançou do alto da escadaria. Não disse nada, mas olhou. Clara sentiu um arrepio percorrer suas costas. A governanta Dona Carmen a conduziu apressada pelos corredores, repetindo as instruções. Não fale com o Sr. Arthur a não ser que ele fale com você. Não entre no escritório. Não se demore perto da biblioteca. E pelo amor de Deus, nunca entre na estufa. Clara apenas assentia, absorvendo cada palavra. Mas sua mente já estava presa à figura daquele homem no alto da escada. Havia algo ali. Algo que não parecia perigoso, mas profundamente triste. Ela reconhecia aquela solidão. Ela conhecia aquele tipo de dor. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Clara passou pelas enormes janelas do 2º andar e viu a estufa iluminada. Uma luz suave escapava por entre os vitrais. Curiosa, ela se aproximou. Dentro, Arthur regava as orquídeas. Era como se estivesse em outro mundo. A expressão dura que usava durante o dia desaparecia ali. Os olhos que não sorriam ganhavam suavidade. E suas mãos, antes frias, tocavam as flores com delicadeza. Ela se afastou em silêncio, mas ele a viu. No dia seguinte, a ordem foi clara. Clara não deveria mais se aproximar da ala leste da casa. Ela pediu desculpas. Não discutiu, mas sentiu no fundo do peito que havia visto algo que ninguém mais via. E aquilo era o começo de tudo. Com o tempo, Arthur começou a perceber Clara pelos corredores. Ela não o encarava, não o desafiava, mas era gentil. Cumpria seu trabalho com cuidado, limpava os livros com respeito, deixava os quadros sempre alinhados e, sem querer, começou a mexer em coisas que ele já não via mais. As flores que ela trazia da rua e colocava nos vasos da sala
pareciam mudar o ar do lugar. Os aromas do café que ela preparava pela manhã lembravam a juventude dele. E até o som leve da sua voz cantando baixinho no jardim parecia quebrar o silêncio sepulcral da mansão. Ela estava devolvendo vida àquele lugar. E ele não sabia lidar com isso. Um dia, Clara tropeçou perto da piscina interna. Estava sozinha. Escorregou e bateu o joelho com força. O som do impacto ecoou pela casa. Quando Arthur apareceu, Clara estava sentada, tentando conter a dor com os olhos cheios de lágrimas. Ele se abaixou, tocou em sua perna sem perceber. Foi instintivo. Ela o olhou. Ele percebeu. Afastou-se rapidamente como se tivesse cometido um pecado. Saiu da sala sem dizer uma palavra. Mas aquele toque foi o primeiro em 20 anos. Clara também sentiu. Sentiu que, por mais que ele se escondesse, havia algo ali dentro. Algo que queria sair. Algo que precisava ser tocado. Ela não sabia ainda o quanto estava certa. No jantar daquela noite, Arthur desceu para comer na mesa principal. Há anos ele comia sozinho no escritório. Mas naquela noite, ele se sentou à mesa. E Clara, da cozinha, ouviu o som de talheres batendo com leveza. Era o som de uma mudança silenciosa. Mas nem todo silêncio é leve. Alguns escondem gritos que ninguém ousa ouvir. E ali, naquela casa tão grande e tão fria, dois mundos começavam a colidir. Um homem que havia se trancado para o amor, e uma mulher que carregava a coragem de tocar onde ninguém mais ousava. E esse era só o começo. Não saía daí. O que Clara vai descobrir nos próximos dias pode mudar não só a vida dela, mas reabrir feridas que Arthur jurou jamais revisitar. Você vai entender por que um homem que vive no silêncio há 20 anos está prestes a gritar por dentro. Ela despertou assustada. O silêncio da mansão durante a noite tinha um peso próprio. Havia algo inquietante na forma como os corredores ecoavam seus próprios pensamentos. Ainda não era madrugada, mas Silvia já se via sem sono. A conversa que teve com Helena algumas horas antes não lhe saía da cabeça. Ele só vai até o jardim quando está em crise, tinha dito a governanta com um tom sussurrado. Quando não consegue respirar. A imagem de Heitor parado sob a árvore, as mãos tremendo enquanto encarava o nada, reaparecia como um flash insistente. Silvia não sabia exatamente o que a movia, mas não conseguia ignorar. Vestiu um casaco leve e seguiu descalça pelos corredores até encontrar a porta dos fundos. Ao abri-la, foi envolvida por um vento frio e doce que carregava o cheiro das flores noturnas. E lá estava ele. Heitor, sentado no banco de pedra, curvado como se carregasse o mundo nas costas. A lua o iluminava de um jeito quase poético, como se a própria noite reconhecesse a dor dele. — Você está bem? A voz dela quebrou o silêncio. Ele demorou a responder. O som do vento parecia gritar em seu lugar, até que ergueu o rosto. — Você não deveria estar aqui. Talvez eu devesse. Talvez seja aqui que eu precisava estar. Heitor fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Menos escudo, mais desespero. Ela me chamava de monstro. Você acredita? A minha própria mãe. Silvia não soube o que dizer. Apenas se sentou ao lado dele, em silêncio. O espaço entre os dois era mínimo, mas a tensão era gigantesca. E mesmo assim, mesmo depois de tudo, eu quis salvá-la. Dei dinheiro, casa, tratamento. Nada bastava, porque eu era a lembrança viva do que ela odiava. Foi quando Silvia notou uma cicatriz na mão dele. Fina, mas profunda. Como se houvesse uma história ali, escondida entre pele e tempo. Foi ela? Ele não respondeu. Apenas virou o rosto, deixando que o silêncio falasse por ele. Você não é um monstro, Heitor. Alguém que sente dor assim não pode ser. Por que está dizendo isso? Porque eu vejo além do que você tenta esconder. Por um breve momento, algo quebrou dentro dele, como se a armadura começasse a se rachar. Mas o instante foi curto. Ele se levantou e a frieza voltou ao olhar. Você precisa dormir.
Amanhã será um dia cheio. A despedida soou como um comando, mas Sylvia entendeu. Ele precisava de espaço, e ela havia invadido mais do que devia. Ainda assim, ao voltar para o quarto, o que ficou não foi arrependimento, mas uma certeza incômoda. Algo nele gritava por socorro. E talvez ela fosse a única que ainda escutava. Na manhã seguinte, tudo parecia diferente. A mansão, os funcionários, o café da manhã impecável. Tudo carregava uma tensão silenciosa. Sylvia mal encostou na comida, até que um bilhete chegou discretamente à sua bandeja. Jardim, 15 euros. Venha só se quiser respostas. Era a caligrafia dele. À tarde, Sylvia cruzou o jardim com o coração acelerado. Ao encontrá-lo, ele não estava mais na defensiva. Estava vulnerável. As mãos nos bolsos, o olhar no chão. Você veio. Claro que vim. Disse que tinha respostas. E tenho. Heitor ergueu o rosto, e o que disse a seguir mudou tudo. Não foi só minha mãe que me deixou marcas, e se você quiser saber tudo, vai precisar aguentar a verdade inteira. Algo sombrio e jamais contado está prestes a vir à tona, mas será Sylvia forte o suficiente para ouvir? Se você também sente que o silêncio dele esconde segredos que podem mudar tudo, continue comigo na próxima parte. A verdade está mais perto do que nunca, e mais dolorosa do que ela imaginava. A chuva continuava martelando o vidro da janela, como se o céu também estivesse inquieto com tudo o que estava prestes a acontecer. Amanda, depois de aceitar o convite de Henrico para subir até o escritório, entrou no ambiente com cautela. A atmosfera era densa, silenciosa demais, e por um segundo ela sentiu que estava invadindo não apenas um cômodo, mas um território sagrado. Aquele espaço carregava memórias que ele mantinha trancadas a 7 chaves. Henrico estava encostado na estante, observando a cidade do alto. Seus olhos perdiam o foco nas luzes lá fora, mas sua mente estava mergulhada em algo muito mais profundo. Você sempre foi tão gentil com meu pai, Amanda disse, tentando quebrar o gelo. Ele sempre falava de você como alguém nobre. Mesmo sendo rico, dizia que você nunca perdeu a humanidade. Henrico virou-se devagar, como se aquele elogio tivesse mexido com algo que ele queria esquecer. Nobreza não apaga erros, Amanda. E alguns erros custam caro demais. Amanda sentiu que havia tocado em algo delicado, mas não recuou. Havia algo naquele homem que a fazia querer entender mais. Ele caminhou até sua mesa, pegou um envelope de couro e o colocou sobre a madeira. Dentro, havia uma série de fotos antigas. Ela viu uma mulher sorridente, segurando um bebê no colo. Ao fundo, Henrico, mais jovem, abraçando as duas. Ela era sua esposa? Amanda perguntou com a voz baixa. Ele apenas assentiu. E aquele era meu filho. Os dois se foram num acidente. Eu estava em uma reunião, enquanto eles voltavam de uma viagem que eu deveria ter feito com eles. Uma tempestade. Um caminhão. E eu nunca mais fui o mesmo. Amanda sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que ele falava da dor com tanta clareza, sem máscaras. Era como se, naquele instante, ela estivesse presenciando o verdadeiro Henrico, despido de toda a frieza. Você se culpa até hoje? Todos os dias. E por isso, eu nunca mais consegui me permitir sentir. Até agora. Amanda sentiu o ar faltar por um segundo. Aquele agora parecia carregado de algo que ela não tinha coragem de nomear, mas que arrepiava cada pedaço da sua pele. Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. Henrico atendeu com pressa, a expressão mudando drasticamente. O quê? Mas como isso aconteceu? Ele desligou bruscamente. Amanda percebeu o pânico nos olhos dele. Meu pai... Ele foi levado para o hospital. Disseram que foi grave. Henrico já se levantava, pegando o casaco, quando viu o desespero estampado no rosto dela. Amanda correu para acompanhar e, pela primeira vez, ele não apenas permitiu, ele segurou sua mão. No carro, o silêncio era pesado. Amanda olhava pela janela tentando controlar o choro. Henrico,
dirigindo como se o mundo dependesse da velocidade com que chegassem. Mas mal sabiam eles que aquele incidente era apenas o início de uma teia de segredos prestes a ser desfiada. E quando chegaram ao hospital, o que descobriram fez Amanda sentir o chão sumir sob seus pés. O que realmente aconteceu com o pai de Amanda? Estaria ele envolvido em algo muito maior do que todos imaginavam? Não saia daí. A história está prestes a entrar em um território ainda mais sombrio e revelador. Continue assistindo e prepare o coração, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. O corredor branco e frio do hospital parecia se estender por quilômetros. Amanda andava com passos apressados, o coração batendo fora do ritmo. Ao lado dela, Henrico tentava manter a calma, mas seus olhos denunciavam a preocupação. O médico apareceu na porta da UTI com o semblante sério. Ele sofreu um infarto, mas conseguimos estabilizá-lo a tempo. Ainda está sedado, mas vai ficar bem. Porém, precisamos conversar com vocês sobre algo que encontramos nos exames. Amanda e Henrico trocaram um olhar tenso. No consultório, o médico revelou algo que ninguém esperava. Durante os exames de rotina, encontramos níveis anormais de substâncias em seu sangue. Substâncias que indicam envenenamento crônico. Amanda arregalou os olhos. Está dizendo que alguém tentou envenenar meu pai? O médico apenas confirmou com a cabeça. Com base nos sintomas anteriores e nos laudos, é algo que vinha sendo feito há semanas. Doses pequenas, mas constantes. E se ele não tivesse tido o infarto, talvez só descobriríamos quando fosse tarde demais. Amanda sentiu o mundo girar. Mas quem faria isso? Ele não tem inimigos. Henrico se manteve em silêncio, observando tudo com atenção. Sua mente corria em 1000 direções. Amanda, tem alguém que tenha acesso direto à alimentação dele? Ela pensou por um segundo. A única pessoa é a nova cozinheira. Mas ela parece tão doce. Henrico a interrompeu com um olhar firme. Pessoas perigosas raramente parecem perigosas à primeira vista. No caminho de volta para casa, Amanda estava atordoada. O tempo todo vivendo sob o mesmo teto com alguém que poderia ter matado seu pai. Mas Henrico não parecia surpreso. Ele carregava uma expressão de quem já conhecia esse tipo de jogo. Você sabia, não é? Você já passou por algo parecido? Ele desviou o olhar por um instante. Então respondeu. Eu perdi mais do que posso contar, Amanda. E quando se perde demais, começa a reconhecer o cheiro da traição de longe. No dia seguinte, Henrico mandou investigar a cozinheira em silêncio. Enquanto isso, Amanda passou a agir normalmente, mas com os olhos atentos. Foi quando ela encontrou algo no quarto da mulher, uma pequena ampola escondida atrás de um armário. Ao levar para Henrico, a reação dele foi imediata. Chamei um contato meu no laboratório. Se for o que estou pensando, não é apenas veneno. É um recado. Um recado? Henrico assentiu. Uma assinatura. E eu acho que sei de onde veio. Antes que pudesse dizer mais, uma ligação interrompeu. A voz do outro lado era fria. Se continuar fuçando, a próxima será a garota. Você sabe que eu nunca erro um alvo 2 vezes. Henrico desligou, tenso. Amanda estava ao seu lado, esperando por respostas. Ele olhou nos olhos dela e disse com firmeza. Essa história é maior do que seu pai. E agora você está dentro dela até o pescoço. Quem está por trás da tentativa de assassinato? E qual a ligação desse mistério com o passado sombrio de Henrico? Prepare-se para descobrir segredos que estavam enterrados há décadas. Continue acompanhando, porque a próxima revelação vai virar essa história de cabeça para baixo. Amanda passou a noite em claro, sentada no sofá da sala, com os olhos fixos em um ponto qualquer da parede. A ampola ainda estava sobre a mesa de centro, como uma lembrança silenciosa de que nada mais era seguro. Henrico apareceu pela manhã, segurando um envelope pardo. Ele a observou por alguns segundos antes de falar. O laudo confirmou. Aquilo era talho, um veneno silencioso, indolor, inodoro, letal. Amanda fechou os olhos,
sentindo o estômago se revirar. Mas por quê? Quem faria isso com meu pai? O que ele fez para alguém odiá-lo tanto? Henrico hesitou antes de responder. Sentou-se ao lado dela e, com a voz mais baixa, revelou algo que guardava há tempo demais. O nome da sua mãe era Helena, não era? Amanda assentiu, surpresa. Seu pai não foi o primeiro amor da sua mãe. Antes dele, ela teve um envolvimento com um homem que não aceitou o fim. Um homem perigoso. E esse homem está de volta. Amanda arregalou os olhos. Você está dizendo que tudo isso tem a ver com o passado da minha mãe? Henrico assentiu com pesar. Ele desapareceu por anos. Sumiu no mundo. Mas eu o conheci. E sei do que é capaz. Amanda, cada movimento agora tem que ser calculado. Esse homem não joga limpo. E se ele voltou, ele quer terminar o que começou. Amanda sentiu a respiração pesar. Seu pai em coma. A cozinheira desaparecida. O veneno. E agora um inimigo que ela nem conhecia. Enquanto isso, no hospital, o pai de Amanda teve um breve despertar. Mesmo fraco, sussurrou algo ao ouvido da enfermeira. Chame Henrico. Minutos depois, a mensagem chegava até ele. Henrico não hesitou. Foi até o hospital e, ao se aproximar do leito, o olhar do homem que passara anos em silêncio encontrou o dele. Eles vão atrás dela. Proteja a Amanda. Henrico engoliu seco. Quem são eles? O homem tentou responder, mas tossiu sangue. Os aparelhos dispararam. Médicos entraram correndo. Henrico foi retirado da sala. Amanda chegou segundos depois e encontrou Henrico parado, imóvel. Ele tentou me dizer, mas não conseguiu. Amanda segurou a mão dele. Então a gente vai descobrir juntos. No carro, Henrico tirou do bolso uma antiga foto desbotada. Esse homem aqui é o motivo de tudo. Ele se chamava César Ventura, um nome que o Brasil esqueceu. Mas eu nunca esqueci o que ele fez. Amanda observou a imagem. Um homem de terno, sorriso arrogante e olhos frios. Quem é ele? Alguém que transformou meu passado em um campo de batalha. E agora, ele quer transformar o seu. Um nome esquecido pode carregar os piores fantasmas. Quem foi César Ventura? E o que ele esconde no passado de Henrico e da família de Amanda? A verdade está prestes a emergir. E ela vai mudar tudo o que você acreditava sobre essa história. Era como se o silêncio entre os dois gritasse verdades que nenhum deles ousava dizer. Naquela noite, ao retornar para casa, Vicente não foi para o piano, nem para o jardim. Ficou sentado na beira da cama, encarando o vazio. Tudo em seu corpo clamava por Isadora, e tudo em sua mente tentava afastá-la. Um conflito que parecia impossível de vencer. Enquanto isso, Isadora terminava o turno sozinha na lavanderia. As máquinas giravam, abafando o som de sua respiração ofegante. Seu peito ainda vibrava com a lembrança do toque de Vicente, do olhar profundo que trocavam, como se em silêncio prometessem tudo o que jamais tinham coragem de falar. Na manhã seguinte, algo parecia diferente. Vicente desceu para o café com a gravata torta, distraído, os olhos distantes. Clara, a governanta, notou. Comentou em tom baixo com um dos seguranças. O intocável parecia finalmente humano. Isadora, ao cruzar com ele no corredor, desviou o olhar. Vicente, porém, parou. Disse seu nome. Ela se virou, hesitante. Seus olhos se encontraram. Vicente levou alguns segundos para encontrar as palavras. A voz saiu rouca. Preciso conversar com você. Hoje, no jardim. Ela assentiu, o coração disparado. Quando o sol começava a cair, ela caminhou até o local marcado. Vicente estava ali, como prometido, perto da fonte, onde as flores pareciam mais vivas. Ele não falava, apenas a observava. Finalmente, ele se aproximou. Eu não sei o que está acontecendo comigo, Isadora, mas sei que desde que você chegou, tudo mudou aqui dentro. Ela sentiu as lágrimas ameaçando cair, mas manteve a postura. Vicente estendeu a mão,
como se quebrasse um código que ele mesmo impusera por 2 décadas. Isadora aceitou o gesto. Suas mãos se tocaram. Foi um gesto simples, mas em cada dedo entrelaçado existia uma história de dor, medo, esperança e desejo. Antes que qualquer palavra a mais pudesse ser dita, uma figura surgiu de entre as árvores. Era Helena, a mãe de Vicente, que observava a cena com frieza. Vicente recuou levemente. Mãe, Helena respondeu com um olhar cortante. Precisamos conversar. Agora. Isadora sentiu o mundo gelar. Aquela presença trazia a ameaça de tudo ruir. Vicente apertou a mão dela por mais um instante antes de soltá-la e seguir a mãe. Sozinha, diante da fonte, Isadora respirou fundo. Algo não estava certo. Helena nunca se envolvia com os serviços da casa, muito menos com as escolhas sentimentais do filho. Mas agora, ela estava ali, quebrando as próprias regras. E naquele momento, o coração de Isadora já pressentia. Uma tempestade se aproximava, e ela não sabia se sobreviveria a ela intacta. Enquanto o vento balançava as folhas das palmeiras ao redor da mansão, o futuro parecia suspenso em um fio de incerteza. Algo estava prestes a mudar drasticamente. Mas o que Helena revelaria para Vicente? E até onde ela seria capaz de ir para impedir esse amor de florescer? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. E não se esqueça, se essa história te tocou, compartilhe com quem ama um bom romance dramático e siga acompanhando cada detalhe dessa trama intensa. A neblina da madrugada ainda cobria os jardins da mansão quando Helena foi acordada por um telefonema inesperado. Do outro lado da linha, uma voz aflita informava que Dona Alzira havia passado mal e sido levada à emergência. Seu coração acelerou num estalo. Ela nem pensou 2 vezes. Pegou um casaco leve, deixou um bilhete para a governanta e saiu correndo rumo ao hospital. No caminho, suas mãos tremiam no volante. As imagens do último encontro com a mãe se misturavam com lembranças da infância. Cada semáforo parecia um inimigo, cada segundo, uma eternidade. Chegando ao hospital, correu pelos corredores gelados até encontrar uma enfermeira que, com uma expressão calma, explicou que Dona Alzira estava estável, mas seria internada para exames mais detalhados. Helena se sentou ao lado do leito, segurando a mão frágil da mãe. Não conteve as lágrimas. Não era apenas medo de perdê-la. Era a dor de sentir que poderia ter estado mais presente, de que talvez tivesse perdido tempo demais, tentando fugir de um passado que, agora, batia forte dentro dela. Dona Alzira, mesmo sonolenta, apertou de leve sua mão. Helena, minha filha, você está feliz? A pergunta, suave e inesperada, ficou ecoando em sua cabeça. Ela não soube responder. Apenas abaixou os olhos, sentindo uma onda de dúvidas lhe atravessar. No retorno à mansão, Rafael a aguardava no portão. Os olhos dele demonstravam alívio misturado com apreensão. Quando Helena se aproximou, ele apenas a envolveu em um abraço apertado, longo, silencioso. Ela sentiu seu corpo ceder, como se finalmente pudesse respirar. Depois de um tempo, ele afastou um pouco o rosto para olhá-la nos olhos. Você não precisa passar por isso sozinha. Helena assentiu, surpresa com o conforto que aquelas palavras lhe deram. Já dentro da mansão, ele preparou um chá e sentou-se com ela no jardim. Ali, sob a luz suave da manhã que nascia, ela contou sobre a mãe, sobre os medos, sobre as culpas. Rafael apenas ouvia, com um silêncio que acolhia mais do que qualquer conselho. Quando ela terminou, ele segurou sua mão com firmeza. Não há nada em você que eu deseje mudar, nem o passado, nem as dores. Elas também te fizeram quem você é. Essas palavras ficaram vibrando dentro dela mesmo depois que ele se afastou para atender uma ligação. Enquanto o sol subia, Helena caminhou até o espelho da água e se olhou no reflexo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se viu de verdade e percebeu algo novo. Ela queria ficar, mas esse desejo viria com um preço. Naquele mesmo dia,
Enquanto arrumava alguns documentos de Dona Alzira que estavam na mala esquecida, ela encontrou uma carta antiga, um envelope amarelado, endereçado a um nome que Helena nunca ouvira antes, Ernesto Lacerda. Ao abrir a carta, suas mãos gelaram. As palavras dentro daquele envelope tinham o poder de mudar tudo o que ela pensava saber sobre sua própria história. E enquanto ela relia, atônita, cada linha daquelas revelações, um pensamento se formou nítido em sua mente. Talvez Rafael não fosse o único homem com segredos enterrados há décadas. O que essa carta escondia poderia colocar em risco não apenas seu passado, mas o futuro que ela estava começando a desejar ao lado de Rafael. Continue assistindo, porque o que Helena vai descobrir pode virar tudo de cabeça para baixo, e você não vai querer perder o que está prestes a acontecer. A carta tremia nas mãos de Helena enquanto ela relia cada palavra. O nome Ernesto Lacerda aparecia como uma sombra vinda do passado, mas as frases escritas com uma caligrafia firme eram o que mais a deixava abalada. O conteúdo revelava um segredo que sua mãe guardava a 7 chaves. Ernesto era o pai biológico de Helena. Um homem com quem Dona Alzira vivera um amor proibido na juventude, rompido por imposições familiares e preconceitos sociais. Helena recostou-se na poltrona, o coração disparado. Tudo o que ela acreditava saber sobre sua origem, sua história, estava em ruínas. Mas o que mais lhe apertava o peito era o nome final da carta. Ernesto Lacerda. O mesmo sobrenome de um dos maiores investidores parceiros de Rafael. O choque se transformou em urgência. Ela precisava entender o que aquilo significava. Procurou Rafael, que estava no telefone em sua sala, e quando ele percebeu a expressão dela, encerrou a chamada imediatamente. Helena, o que houve? Ela entregou a carta, sem dizer nada. Rafael leu em silêncio. Seus olhos arregalaram levemente ao reconhecer o nome. Você conhece esse homem? Ela perguntou. Rafael hesitou por um momento. Conhecer é pouco. Ele foi meu mentor no início da carreira. Me apresentou ao mundo dos investimentos. Mas depois, nos afastamos. Por quê? O que isso tem a ver com você? Helena engoliu seco. Ele é meu pai. Biológico. Descobri agora. Rafael levou a mão à boca, pensativo, claramente tentando organizar as próprias memórias e juntar as peças daquele quebra-cabeça inesperado. Helena. Esse homem não é confiável. Ele tem um passado sombrio, envolvimentos perigosos, coisas que eu preferia nunca ter sabido. O medo nos olhos de Rafael acendeu um alerta em Helena. Mas também uma necessidade ainda mais forte de confrontar aquele passado. Era dela, e ela precisava saber. No dia seguinte, contra todas as recomendações, Helena marcou um encontro com Ernesto Lacerda. Em um café discreto, no centro antigo da cidade, ela esperou com as mãos geladas sobre a mesa. Quando ele chegou, seu porte imponente não escondia os anos. Os olhos, porém, tinham a mesma intensidade descrita por sua mãe na carta. Helena, ele disse ao se sentar, eu soube que você viria. Ela não respondeu de imediato. Estava ali para ouvir. Ernesto contou sobre o romance com Alzira, sobre a pressão da família, sobre como fora obrigado a deixar tudo para trás. Disse que tentou procurá-las, mas fora impedido. Disse que soube do nascimento de Helena por terceiros, mas nunca teve coragem de ir até ela. Helena ouvia tudo, mas algo em sua intuição gritava por cautela. Cada palavra parecia ensaiada, cada gesto cuidadosamente calculado. Ele terminou com uma frase inesperada. Você tem direito a uma parte do que é meu, não apenas por sangue, mas porque eu quero me redimir com você. Helena saiu dali ainda mais confusa, e quando contou tudo a Rafael, ele foi direto. Isso é perigoso, Helena. Ele não se aproxima sem intenção. Esse homem manipula pessoas como se estivesse jogando xadrez. E agora, você é a peça mais valiosa. Aquelas palavras ecoaram forte, mas antes que ela pudesse decidir o que fazer, uma nova bomba caiu sobre a mansão. A empresa de Rafael acabara de sofrer uma tentativa de sabotagem. Todos os sinais apontavam para Ernesto Lacerda.
O que você vai ver a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga os laços de sangue e o poder da redenção. Continue assistindo, porque as próximas revelações vão estremecer tudo. As paredes do escritório de Rafael pareciam mais apertadas do que nunca naquela manhã. A notícia da sabotagem corria como um veneno pelos corredores da empresa. Sistemas internos haviam sido violados, contratos confidenciais expostos e reuniões com investidores canceladas às pressas. Era um ataque direto e preciso, feito por alguém que conhecia muito bem as entranhas do negócio. Enquanto os analistas de segurança digital vasculhavam os rastros deixados, Rafael tentava manter a calma. Mas era visível o tremor contido em suas mãos. Helena estava ao seu lado, em silêncio. Por dentro, ela lutava contra a culpa de ter procurado Ernesto. Será que sua aproximação havia dado ao homem exatamente o que ele precisava para atacar? Mas nada prepararia os dois para o que viria a seguir. No fim daquela tarde, uma notificação chegou diretamente ao celular de Rafael, uma convocação judicial. Ernesto Lacerda havia entrado com uma ação formal, exigindo auditoria completa nas finanças da empresa, alegando ter provas de desvio de recursos. Era guerra declarada. Helena sentiu o chão sumir. Rafael, de pé, segurava o documento como se fosse uma sentença. Mas, ao contrário do que ela esperava, ele não se desesperou. Seus olhos agora estavam firmes, determinados. Ele se virou para ela e disse: "Está na hora de parar de fugir do passado. Se ele quer jogar sujo, então vamos mostrar quem realmente somos." Foi a primeira vez que Helena viu Rafael reunir todos os funcionários em uma sala. Com firmeza, explicou a situação. Revelou os ataques, mostrou transparência e pediu união. O impacto foi imediato. Em vez de medo, havia respeito, confiança. Mas naquela noite, enquanto todos dormiam, Helena foi até o escritório e revirou os arquivos da mãe. Precisava entender mais. E então, encontrou outro envelope. Desta vez, endereçado a ela, com data de meses antes do colapso de saúde de Dona Alzira. Na carta, Alzira dizia que nunca quis esconder a verdade, mas teve medo. Contava que Ernesto era perigoso, sim, mas que também havia uma parte dele que amava genuinamente, e que Rafael tinha mais a ver com essa história do que ele próprio sabia. Helena arregalou os olhos. O trecho final era o mais perturbador. O pai de Rafael e Ernesto foram sócios durante anos, e não foi por acaso que seus caminhos se cruzaram. O que aquilo significava? Que tipo de segredo unia aqueles dois homens? Na manhã seguinte, Helena encarou Rafael, segurando a carta. "A gente precisa conversar sobre o seu pai." E a partir daquele momento, uma nova camada de segredos começou a se desenrolar, como se tudo o que haviam vivido até então fosse apenas a superfície. O que vem agora vai abalar ainda mais essa história. Continue assistindo, porque a verdade está prestes a sair das sombras. Helena observava Rafael em silêncio. Aquele homem que ela conhecera em um corredor frio de hotel, agora estava diante dela como o centro de uma rede de mistérios que cruzava gerações. A carta em suas mãos pesava como uma rocha, e cada palavra de Dona Alzira era como uma chave, abrindo portas que Helena nunca soubera que existiam. "Meu pai e o Ernesto foram sócios?" Rafael perguntou, lendo o papel com o senho franzido. "E segundo minha mãe, não foi coincidência a gente ter se conhecido." Helena disse com um tom quase irreconhecível de incredulidade na voz. Rafael se levantou, começou a andar de um lado para o outro. "Isso muda tudo. Significa que talvez nossas vidas tenham sido entrelaçadas desde antes de nascermos, como se estivéssemos seguindo um roteiro escrito por outras mãos." Helena sentou-se no sofá, tentando organizar os pensamentos. Sentia-se dentro de um romance maldito, onde os segredos antigos se infiltravam em cada decisão presente. Mas por mais assustador que fosse, ela sentia que aquele era o momento de tomar as rédeas da própria história. "Rafael, eu não quero viver sob a sombra desses homens, nem a sua, nem a de Ernesto. Eu quero entender quem eu sou.
E quero fazer isso com você, mas de igual para igual. Ele se aproximou, ajoelhou-se à frente dela. Então vamos juntos, não para repetir os erros do passado, mas para reescrever o final dessa história. Os dias seguintes foram uma tempestade de revelações. Registros antigos foram desenterrados. Parceiros de negócios do passado contaram histórias que misturavam ambição, traições e perdas irreparáveis. O pai de Rafael havia sido acusado de desfalques que nunca foram totalmente provados. E Ernesto, ao que tudo indicava, teria sido o verdadeiro cérebro por trás de tudo. Um manipulador que usou a todos como peças. Mas foi Helena quem teve a última palavra. Ela convocou uma coletiva de imprensa e, com coragem, diante das câmeras, expôs toda a verdade sobre Ernesto, sobre os ataques à empresa, sobre a história de sua mãe e sobre como ela e Rafael haviam escolhido não se esconder, mas reconstruir. A comoção foi imediata. Helena foi vista não como vítima, mas como mulher forte, herdeira de um legado complexo e disposta a transformá-lo. Rafael, ao seu lado, não era mais o milionário intocável, mas um homem capaz de enfrentar os próprios fantasmas. Tempos depois, em uma cerimônia discreta no jardim da mansão, os dois renovaram seus votos de parceria, não só romântica, mas de vida, e dessa vez, sem segredos. A câmera se afasta, e vemos Helena e Rafael caminhando juntos, de mãos dadas, rumo ao horizonte, sob um céu alaranjado que anuncia recomeços. E se essa história te emocionou, deixa o seu gostei aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas histórias maravilhosas. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve para não perder os próximos enredos emocionantes. E me conta aí nos comentários, de que cidade ou estado você acompanhou essa história incrível? Vou adorar saber de onde você está assistindo.